Então, pessoal, voltando ao que eu estava dizendo no vídeo anterior, os contatos prematuros eles podem ser patológicos ou fisiológicos. No caso fisiológicos, quando a oclusão dessa pessoa já vai obter uma interferência oclusal, e patológicos quando, no caso, por exemplo, do vídeo anterior, que não havia anteriormente um contato prematuro e por conta de uma ausência, por causa de uma movimentação de um dente, vai acontecer esse contato prematuro patológico, tá bom? Independente da sua localização, as prováveis consequências dessas interferências oclusais vão poder ocasionar um aumento do tônus muscular. Lembra que a gente viu lá no comecinho o conceito de tônus muscular, que é a força, né? E incidência dessas forças mastigatórias em uma desarmonia com as superfícies de oclusão, promovendo até mesmo sintomas de ATM. Então, essa pessoa ela vai começar a apresentar uma DTM que a gente vai ver nas próximas aulas. Eu vou dar uma aula para vocês de DTM, tá bom? Com relação ao trauma oclusal, pessoal, só voltando, tá? O conceito de DTM é uma disfunção temporomandibular. A gente viu o que é uma função correta, a gente vai ver depois uma função incorreta. Falando do trauma oclusal, ele pode ser primário e secundário. Quando ocorre um trauma oclusal? Primário. É uma interferência oclusal que vai atuar sobre um suporte periodontal. Então, não havia um trauma naquela região, começou a ter um trauma, tá? Primário. Secundário. É uma interferência sobre esses dentes, comprometendo o periodonto, então, com relação ao suporte ósseo. Então, a gente vai ter trauma. Ele vai começar a promover um problema nesse periodonto, tá? Esse suporte, lembram-se das fibras dos ligamentos periodontais, ele vai começar a não suportar, tá bom? Esse é o caso do secundário. Sobre mordida e sobressaliência. Esses conceitos vocês já viram mais ou menos nas últimas aulas, mas hoje a gente vai falar mesmo sobre eles. Sobre mordida é quando o trespasse vertical, no caso o overbite, acentuado na região dos incisivos, tá? Então vai ser um overbite acentuado. E a sobremordida profunda, quando a mucosa do palato ela vai ter contato com a incisal dos incisivos inferiores. Então, vocês sabem que numa oclusão normal, né, classe 1, os inferiores eles vão ter contato com os superiores, com a palatina dos superiores. A incisal dos inferiores vai estar encaixada com a palatina dos superiores. No caso de uma sobremordida profunda, os inferiores, a incisal dos inferiores, elas vão alcançar o palato. Então, vai morder na gengiva mesmo. Na gengiva não, né? Na mucosa do palato. Deu para entender? Sobressaliência vai ser um overjet alterado. Então, a sobremordida é um overbite alterado e a sobressaliência é um overjet alterado. Agora, sobre a mordida aberta, que a gente também chegou a falar um pouquinho na semana passada, né? Ela vai ser encontrada quando tem uma ausência de oclusão em uma determinada área, tá? A gente vai falar apenas da mordida aberta anterior, tá bom, pessoal? Ela vai ser ocasionada muitas vezes, nesse caso que eu estou, agora que eu estou entrando com vocês, é caso de crianças mesmo, tá bom, pessoal? Muitas vezes ela vai ser ocasionada por hábitos bucais deletérios. Por exemplo, o uso da chupeta, o uso do dedo, interposição de dedos. Criança que tem mania de promover uma sucção labial inferior, então ele fica chupando, né, o lábio inferior. A interposição de língua, ele joga a linguinha para frente. Tudo isso são fatores que poderão ocasionar uma mordida aberta anterior, tá? Então, a erupção desses dentes anteriores não vai ser muito bem promovida, entendeu? Em muitos casos, a mordida